É tanto jogo que o torcedor não dá pra acompanhar, né, Guilherme Cimatti? O Corinthians jogou anteontem, jogou ontem, joga amanhã, depois de amanhã. É muito jogo. Resume pra gente aí como é que tá a situação dos paulistas aí nessa maratona de jogos que nós tivemos aí desde a retomada do campeonato. Fala, Cimatti, bom dia. Tudo bem, Pedro Silvânia? Bom dia pra vocês e pro ouvinte Bandeirantes. Pois é, ontem tivemos rodada do Campeonato Paulista, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras empataram por 0-0. O técnico Abel Ferreira até quase criticou o calendário, falou que isso agora é coisa da diretoria. Ele criticou bastante o calendário do futebol brasileiro. O Palmeiras joga na quarta-feira contra o Universitário no Peru pela Libertadores. Na sexta já fez clássico contra o São Paulo. O Corinthians venceu o Ituano também ontem por 2-0. O Jô e o Otero marcaram os gols. O Timão volta a jogar contra o River Plate do Paraguai na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O Santos bateu a Inter de Limeira por 2-1. Técnico Ariel Roland elogiou bastante os garotos do Santos, como sempre, o Santos que joga na terça-feira amanhã contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores da América, e o São Paulo só jogou na sexta-feira, ufa, no clássico contra o Palmeiras. Pedro, São Paulo que volta a campo também na terça-feira, também pela Libertadores amanhã contra o Sporting Cristal. Teve Fórmula 1 também na tela da Band, né? Mais um GP emocionante aí que nós acompanhamos aqui. Também as informações na Rádio Bandeirantes. Qual é o resumo que dá pra fazer de mais essa etapa da competição, hein, Cimatti? A Fórmula 1 é sinônimo de Band e muita emoção, né, Pedro? Tivemos muita emoção no Grande Prêmio da Emília-Romanha, na Itália, em Imola. O Max Verstappen venceu a corrida. Na segunda posição ficou o Lewis Hamilton, que aliás é o piloto líder do Mundial por enquanto. E o Lando Norris foi o terceiro colocado. O Lewis Hamilton, super campeão, talvez o maior piloto da história da Fórmula 1. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no dia 2 de maio, ou seja, no mês que vem, lá, logo no comecinho, em Portugal, em Portimão. É isso aí, claro, você vai acompanhar aqui na tela da Band, né? Todos os detalhes de mais essa etapa da Fórmula 1, todas as provas transmitidas ao vivo para você e, claro, as informações dos treinos, né? E toda a movimentação das equipes da Fórmula 1. Por falar em equipes, tem equipes no futebol que estão se mobilizando aí para a criação de uma liga, né? Como é que é essa história lá na Europa? Conta pra gente, Cimatti. Para bater de frente com a Liga dos Campeões da Europa, são, por enquanto, 12 times, seria um campeonato com 20 times, 15 sempre qualificados e nunca rebaixados. Não há rebaixamento, por exemplo, nessa suposta Superliga da Europa, que foi anunciada. Os times são da Inglaterra, né? O Arsenal, o Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United e o Tottenham. Na Espanha, o Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid, os três principais. E na Itália, a Inter de Milão, a Juventus e o Milan. Esses times, eles querem disputar essa competição. São 12 os times que eu falei aqui, ainda não está muito claro como vai ser, mas seriam 20 participantes. Hoje, Pedro e Silvânia, haverá uma reunião da UEFA, logo mais, inclusive já deve estar até acontecendo essa reunião na UEFA, para definir mudanças na Liga dos Campeões da Europa. O que os clubes alegam é que esse campeonato pagaria muito mais do que a Liga dos Campeões da Europa, e no momento de pandemia em que o mundo inteiro sofre consequências financeiras, isso seria fundamental para esses clubes formarem essa Superliga da Europa, o que está sendo muito criticado também, porque é uma medida também egoísta, né? Os times se reúnem ali, fecham ali, e os outros que se danem mesmo, né? O Paris Saint-Germain, por exemplo, o Bayern de Munique, os dois finalistas da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Então, essa novela, que vai ser uma novela, promete ter capítulos intensos. Tá certo, a gente vai acompanhar, então é algo muito novo ainda, né? E claro que pode haver algum tipo de negociação aí da UEFA com esses clubes, né? Que estão pressionando a entidade para uma mudança na Champions League, né? E isso, claro, que vai ter reflexo depois desses encontros aí. O Guilherme Cimatti está acompanhando e vai trazer para a gente os detalhes nos próximos dias. Combinado, Cimatti? Combinado. Inclusive, Pedro, pode acontecer punição para jogadores, para clubes, se realmente acontecer essa Superliga. E, por exemplo, até atingir seleções. Porque se punir jogadores que pertencem às seleções e jogam pelo Real Madrid, pelo Barcelona, o Chelsea, enfim, esses jogadores podem ser punidos e também punirem as suas seleções. Ou seja, é um assunto muito sério que a gente vai acompanhar a todo momento aqui. Tá aí, o Guilherme Cimatti conosco aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, trazendo as informações do esporte. Valeu, Cimatti. Abraço.